Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Não, podcast não, videocast. Deixa eu corrigir aqui. Eu também chamo de podcast. A gente faz tudo errado. Tá em vídeo. Da Ped Papers, um canal onde você aprende pediatria mesmo sem ter tempo para estudar. Eu sou a Lígia Lawande, sou gastroenterologista pediatra e editora aqui da Ped Papers e estou com meus dois queridos colegas, o Vinícius, que vocês já conhecem, e o Cadu, que é o nosso neonatologista. Então, Tudo bom, pessoal? Sejam Olá. todos bem-vindos. E hoje nós vamos conversar com esses dois caras que entendem sobre ventilação mecânica, porque eu não entendo nada. Então eu acho ótimo tê-los na equipe. É muito bom. Esse aqui entende de ventilação mecânica em recém-nascido e aquele ali em crianças maiores. E tá tudo maravilhoso, a gente tá tudo completo aqui. Ótimo. E eu sei entubar, então pronto. Ai, Pronto, acabou. Tá Cada um feito. faz uma Fechou, parte. cada um Equipe faz uma montada. coisa. Equipe montada. Equipe montada. Então vamos começar. Vinícius, conta pra gente quem que são esses dois caras aqui. Felipe Drinker e Forrest Beard. Ai, Beard do Beard É ele. Pronto. Pronto. Matou a charada. Ai. Esses dois caras foram dois caras que fizeram toda a diferença para a ventilação em pediatria, né? Ventilação mecânica. O primeiro foi o Philip Drinker, que na epidemia de pólio, na década de 50, um pouco antes da vacina, você teve uma quase uma pandemia de pólio, mas foi uma epidemia nos Estados Unidos, onde morreu muita gente. Ele desenvolveu um respirador, que é o Iron Lung, que seguiu a fisiologia da ventilação. Qual é a fisiologia da ventilação nossa? A gente faz uma pressão negativa e o ar vem da atmosfera para dentro dos pulmões. Certo. Então ele seguiu esse raciocínio. Vou fazer uma ventilação negativa. Então ele criou o Iron Lung, que na tradução literal é pulmão de ferro, mas o pessoal chama de pulmão de aço. Tá. Beleza. Só que é o seguinte, você olha depois olhem na internet, você olha para esse pulmão de aço, ele é assustador, porque o paciente fica só com a cabecinha e os pezinhos de fora, ele fica dentro desse mega aparelho e ele puxa o pulmão do paciente, a pele, né, o tórax, e abre com uma pressão negativa. É assim que o paciente respira. E ele salvou muita gente com essa ventilação. Muita gente mesmo. E aí, beleza, encontramos um caminho. Só que aí, o Forrest Beard, que é um cara de multitarefas, né? O cara era piloto de avião, foi piloto na Segunda Guerra. Eu já li que ele foi médico, mas eu acho que principalmente ele foi engenheiro. Sim. Tá. E ele criou o respirador, que é o Beard, que assim, eu já vi muita gente falando mal do Beard. Eu sei que o Beard tem uma série de limitações, mas, cara, foi o primeiro. Exato. Foi graças ao Beard, foi graças ao Fusquinha que a gente chegou na Ferrari, não foi A isso? gente chamava de Incrível Hulk. Exato. Verdinho. Verdinho, Beard Mark VII. Foi graças a esse cara que a gente conseguiu chegar nos respiradores microprocessados que a gente tem hoje. E ele piloto de helicóptero também, tem também esse lance. Aí eu consegui uma fotinho dele pilotando o helicóptero. E como ele chama Forrest, uma vez eu dei uma aula de ventilação mecânica no INCA, que eu passei mais tempo montando o slide do Forrest Beard do que com os outros slides. Eu peguei aquela foto do Forrest Gump, que ele tá sentadinho na praça. Sei, clássico. O cartaz do filme, né? Em vez da maletinha, eu botei o Beard. As Tirei A criatividade. cabeça e botei a cabeça do Forrest Beard. Mas Arrasou. foi esse cara que criou esse respirador que vamos dizer assim, a grande vantagem dele é que ele salvou muita gente, um respirador simples de usar. A desvantagem, ele é o único respirador que os outros mudaram completamente, que ciclava a pressão. Você chegava na pressão e ciclava. Então você não conseguia recrutar nada com esse respirador. Nos ciclados a tempo, você chega na pressão e depois por um tempo você mantém. Então você mantém o alvéolo aberto mais tempo. Exato. Então, mas tudo começou com o nosso amigo Forrest Beard. Muito bom. Ped Papers também é cultura. Momento histórico. Acho Exato. maravilhoso. Então vamos começar a falar dessa maluquice aí de ventilação mecânica para todo mundo entender, inclusive eu de uma vez por todas. Então, gente, define para mim o que é disparo e o que é ciclagem na Perfeito. ventilação mecânica. Vai lá, cara. Muito bem, bom, então, quando a gente fala de ventilação mecânica convencional, significa que ela é limitada à pressão, então eu vou dar 2 níveis de pressão e ela vai ciclar a tempo. Então, a ciclagem, ela já é, por definição, o que faz
o aparelho entender, acabou a fase inspiratória, porque a gente tem que lembrar que Sim. ventilar implica 2 fases. A Sim. inspiração... Opa, o italiano aqui. Isso. Tem a inspiração e a expiração. O que vai fazer o aparelho entender que acabou uma e vai começar outra? É a diferença de pressão. Não, é o tempo. É o tempo. Não, mas tudo bem? É. É porque é o que cicla é o tempo. A ciclagem é o que inverte uma fase para outra. E a gente define isso... Tem a responsabilidade do médico, do fisioterapeuta, em definir o tempo inspiratório. Porque vai ser, vou inspirar por tanto tempo, passou esse tempo, começa a fase expiratória. Beleza. E o disparo é o que o aparelho entende que a criança, o paciente, está querendo inspirar. Que a gente geralmente pode fazer por pressão ou por fluxo. A pressão, em neonatologia, por exemplo, é muito ruim, porque exigir que os nossos bebês consigam fazer uma pressão negativa abaixo da pressão expiratória, o aparelho não pega. Eles não têm ainda músculo, muitas vezes, e ele tá lá inspirando, inspirando, né, tentando respirar, e o aparelho nem percebe e não tem sincronia. A gente usa mais fluxo. Então, a partir do momento que a criança inspira, tem um roubo de fluxo do circuito para dentro do pulmão dela. O respirador percebe, O respirador fala, opa... Perdi fluxo, que foi para a criança, ela quer respirar. Então, o disparo é o início da fase inspiratória e a ciclagem é o tempo que vai determinar o fim da fase inspiratória e iniciar a fase expiratória. Não, isso é um lance interessante pelo seguinte, porque eu tenho uma dificuldade com isso. Assim, eu passei anos, cara. Até hoje eu tenho que pensar para falar que o disparo é o início da inspiração. Porque na minha cabeça, assim, vai ciclar. Ciclar é o início de um ciclo, né? Então começou a inspiração, mas não é isso. O ciclagem é quando chegou no ponto que você determinou e a partir daí vai abrir a válvula respiratória. Exatamente. Então a ciclagem é o tempo inteiro da inspiração? Não. É quando termina... Não, é assim, ó. Disparo, fase inspiratória. Inspira. Ciclo, fase expiratória. Tá, pronto, então é isso. o fim da inspiração, começo da É expiração. a mudança. Essa é a ciclagem. mudança. É a mudança. Da ins que para faz ex. mudar. Tá, Da ins para ex, ciclo. certo. Da ex para ins, disparo. É isso. Mas eu tenho que parar para Ou não. pensar. Não, mas isso eu tenho que parar para pensar porque, de forma intuitiva, pelo menos para mim, ciclar é começar um negócio novo. Então... É uma nova expiração. Não, e Nova expiração. Não, e se você for usar para outros jargões da medicina, o paciente vai ciclar o corticoide, ele vai começar o corticoide. Então, ou o ciclo é o começo. na bipolaridade, né? Ciclar rápido. Não, mas ele vai ciclar, ele vai trocar ele da vai ins trocar. pra ex. É Esse, né? Ele vai ciclar. isso. Gente, vai Isso. ciclar, vai trocar da ins pra ex, ó. Isso. Basicamente Exato. é isso. Ok. Exato. E, gente, qual que é a melhor maneira, então, na pediatria, de ativar a ciclagem? Você já falou que na NEL é tempo, A né? gente usa tempo. Mas, em geral, Mas volume, pressão isso. ou tempo? É assim, o mais interessante, isso pegando uma carona no que o Cadu falou, é que assim, os termos também confundem. Por quê? Quando você vai falar de ventilação, você fala assim, vou ventilar volume ou vou ventilar a pressão. Ninguém fala que vai ventilar a tempo. Porque é assim, é ciclado a tempo limitado por pressão. Tá, esse é o nome completo. Esse é Isso é o a nome ventilação completo. convencional. Aí você tira esse tempo da frase, aí fala ciclado a pressão. Que é um erro que as pessoas cometem e todo mundo entende. Mas quando você está conversando com um residente, você fala assim, como é que cicla esse respirador? Ele fala, pressão. Você fala, lógico que não, é tempo. Ai, meu Deus. Porque a pressão seria o seguinte, você atingiu uma pressão, ele abre a válvula expiratória. Você não quer isso. Você quer que ele inspire. E fique um tempo. E aí, cara, a melhor coisa para você entender ventilação é olhar as curvas. A curva de pressão é muito legal, porque ela vem subindo na fase inspiratória, e aí ela chegou num ponto que você limitou, a pressão máxima é essa aqui, ó, 30, digamos. Chegou no 30. E aí, quando chega no 30, para de ter fluxo. Senão tem mais inspiração. Parou de ter fluxo, olha que interessante, a curva cai um pouquinho. Por quê? Porque você parou de somar a pressão elástica com a pressão de atrito, que é a pressão do fluxo, pela árvore respiratória. Fechou o fluxo, acabou. Mas ainda tem a pressão elástica. Aí ela faz um platô. E mantém o alvéolo aberto, tem as trocas gasosas, aí chegou no tempo, abre a válvula respiratória. Por isso que a curva é assim, ó. É isso aí. É bacana a curva. Olha, eu tô entendendo. É bacana a curva, eu acho essa curva fantástica. E ventilar por volume, ciclar volume, chegou no volume, ciclou. Isso funciona assim, paciente não tem doença respiratória, tá no centro cirúrgico, eles usam, o anestesista usa muito a ciclagem a volume. Mas é mais o anestesista que vai usar isso. Não é um problema. Não é um problema.
Se o cara não tem doença respiratória, você não precisa de platô, você não tem que fazer pausa inspiratória como você faz na SARA, por exemplo, que o paciente tem que ficar com o pulmão aberto. Né? E aí entra outra coisa também, que é a pressão expiratória final positiva, que tem que ser mínima, mantida, né? Porque você não pode deixar o pulmão fechar, senão você faz atelectrauma, né? Enfim. Mas vamos lá. Nossa, muito legal. Então a gente usa a tempo e os adultos, eles usam o quê? Eu acho que também é o mesmo esquema. Tempo. A maioria usa esse ciclagem de tempo. Esse é o padrão. Tá. É limitado a pressão e ciclado a tempo. Esse é o respirador. Esse é o padrão. Bonito, ideal. Ventilação convencional, arroz com feijão. Arroz com feijão da ventilação. Convencional. E o engraçado, você está usando essa palavra, né? Que é essa aula que eu montei de ventilação mecânica, eu começo assim, ventilação convencional. O que é convencional? Aí eu boto um Aurélio, né, o dicionário, boto convencional é o que é feito atualmente. Então, quando havia pressão negativa, aquilo era o convencional da época. Agora, a convencional é a pressão positiva. Exato. A pressão limitada a pressão, ciclado a tempo. Perfeito. Tá bem, já sabe. Tirando onda. Tô tirando onda. Então, colegas queridos, explica pra gente, então, descreve aqui pra gente. Ventilação controlada, assistida, assisto controlada, VMI, esse monte de termo aí. Começa com você, Cadu, falando da ventilação no neo. Em neonatologia, das convencionais, a gente usa basicamente duas. O assisto controlado e o SMV com pressão de suporte. O que ambas são convencionais, então, de novo, limitadas a pressões e cicladas a tempo. O detalhe é que, em assisto controlado, todas as ventilações, sejam as mandatórias que eu determinei, frequência respiratória de 30, e as espontâneas, aquelas que o aparelho pega o disparo do paciente, percebe a mudança de fluxo e fala, opa, ele quer respirar a mais, todas vão receber o pacote completo. Então, todas elas vão chegar na pressão inspiratória que eu determinei, vai ser o tempo inspiratório que eu determinei, vai ficar numa pressão mínima pelo tempo que eu determinei. No SMV com pressão de suporte é diferente. Vão ter duas categorias de pressões, de ventilações. Tem as mandatórias que eu determino, que recebem um pacote completo, entremeadas por ventilações espontâneas que a criança vai definir o tempo inspiratório que ela quer. Todos os parâmetros. Ela vai ter a pressão expiratória, porque também seria muito injusto ela ser completamente desrecrutada e, tipo, sem ajuda nenhuma. Ela vai receber uma pressão de suporte que é, tipo assim, uma ajudinha para ela atingir um volume e fazer uma troca de gases, mas é pelo tempo que ela quer. Isso já implica também em uma certa forma um desmame ventilatório e uma maior esforço respiratório da criança, já faz com que ela utilize a sua musculatura a mais. E basicamente são as duas modalidades que a gente usa no dia a dia. Na NEL. Em pediatria, criança maior, a gente também não foge muito disso, não. Mas você sabe que uma forma de eu pensar que me ajudou a entender também a ventilação é a seguinte. Para paciente grave, eu sempre calculo o que pode acontecer de pior aqui. Então, sempre que eu atendi um paciente ou no CTI ou na emergência, eu sempre pensava assim, o que pode fazer essa criança parar agora? Em cima disso eu trabalhava e eu ia voltando devagar até chegar na base. Certo. Muito bem. Na ventilação é assim, quando eu coloco um paciente na ventilação no CTI, eu já estou pensando em tirar. Exato. Eu coloco pensando em tirar. Porque ventilação mecânica não é tratamento de nada. Né? Ventilação mecânica é suporte para eu tratar o problema dele. Tem uma pneumonia. Eu vou tratar a pneumonia com antibiótico e eu vou dar a ventilação como suporte. A ventilação não é o tratamento. Sim. É o suporte. Então, para entender essa série de formas de ventilação aqui, eu tenho que pensar assim, o que é melhor para o meu paciente para ele estubar daqui a pouco. Quando eu botei o paciente, eu estava doido, bipolar, né? Estava doido para botar o paciente na ventilação porque ele está em insuficiência respiratória. Um minuto depois, como é que eu vou tirar esse paciente do respirador? É isso. Não é? É isso. É isso. Aí, assim, ventilação controlada, basicamente um paciente que está em sedação completa. Geralmente é centro cirúrgico. Tá. Né? Centro cirúrgico, sedou, anestesiou, botou na controlada. Controlada significa o quê? O paciente não participa da ventilação. Isso por muito tempo é um desastre. Porque ele não faz esforço nenhum, a musculatura torácica atrofia muito rápido e o paciente não sai do respirador nunca mais. Né? Nunca mais, entre aspas, mas já vi paciente meses na ventilação. É terrível. Controlada é para cirurgia, para procedimento cirúrgico. Tá. É o respirador que manda, o paciente não influencia nada, mas para isso ele está completamente sedado, está anestesiado. Certo. Assistida é assim. Você deixa o paciente, como o Cadu falou, começar a ventilação. Como ele começa? Ele dá uma dica para o respirador que ele está no comando. Como?
Em criança maior, a gente consegue fazer isso por pressão. Em geral, fazer por pressão e não por fluxo. Em neonato. Mas é a mesma coisa. Né? Quando você tem uma pressão negativa para respirar, você tem um fluxo positivo para o ar entrar. Então, tanto faz. As duas coisas... Uma coisa que também que... Entrando... Só um parênteses. Eu falo, estou ventilando por volume, estou ventilando por pressão. Você está dando tudo, cara. Sim. Você sempre está dando tudo. Volume, pressão, fluxo. Só que você está escolhendo um parâmetro para controlar melhor. Então, beleza. Na assistida é assim. Você setou lá o aparelho que se ele fizer -2 de pressão, uma pressão negativa, o aparelho dispara. Agora, acertei, começa o ciclo respiratório. Dispara. Acertei. Para começar a inspiração. Começar a inspiração. Que orgulho. Só que o detalhe interessante é que, assim, quando você olha a curva, a gente não ventila ninguém com o zip, né, que é o PIP 0. Você sempre bota um PIP mínimo para ele não fazer a telectasia. Então, botei lá um PIP de 4. O -2, na verdade, é ir para o 2. Não é ir para o -2 na curva. Ele simplesmente faz uma barriga para baixo, mas nem chega no ponto 0. Faz uma barriguinha para baixo, porque eu também não posso deixar o aparelho muito duro, como se chama leigamente, né? O jargão. Não deixa muito duro, porque senão ele faz força e o aparelho não dispara. Tá. Você escolhe qual é o ponto que ele tem que chegar para o aparelho disparar. Se você deixar ele muito duro, né, pouco sensível, o paciente faz uma força enorme e o ar não entra. E aí é um esforço terrível e é ruim para o paciente. Se você deixar ele muito molinho, o batimento cardíaco faz o negócio disparar. Então não pode, tem que ser alguma coisa mediana ali. Geralmente, -1, -2. Aí o paciente puxou, o aparelho entrou. Puxou, o aparelho entrou. Ele já está trabalhando? Já. Ele está trabalhando muito? Quase nada. Qual é a vantagem da ventilação assistida? Você deixa o paciente escolher quantas vezes ele quer respirar por minuto. Então, sei lá, estou com uma cetoacidose que por acaso botei no respirador, ou uma acidose qualquer, e eu quero que ele hiperventile. Ele mesmo vai hiperventilar. Ele escolhe. Então você deixa ele dar a frequência dele. Ele está respirando 40 vezes por minuto e assim será. Beleza. Certo. A sedação não pode ser tão profunda. Não, não pode. Não, para ter assistido, sedação assistido tem que ter drive. No meio do caminho. Tem que ter drive. Né? Sim, a sedação no paciente com ventilação não pode ser completa, senão ele tem que ser assim, para ele ficar confortável. Sim. Você chama ele, não atende e tal, mas ele tem que ter drive. Não posso tirar o drive dele de forma nenhuma. Mas aí, beleza. Qual é o problema da assistida pura? Se o paciente, eu tô lá no CTI, eu botei na assistida, beleza. Não existe assistida pura. Por quê? Porque eu vou lá tomar um café, né? Tá todo mundo tranquilo, saturando bem, o paciente parou de respirar, ele morre. Sim. Então, não existe esse modo assistido, existe o assistido controlado. O assistido controlado, o que é? Você setou que o paciente vai respirar no mínimo 10 vezes por minuto. Ou 20. Ou seja, o valor que você escolher. Né? Então, se você botou 20 no minuto, a cada 3 segundos, ele vai entrar. Se o paciente não entrar, ele entra sozinho. Esse é o assist control. Certo. Então, esse é o padrão, ficar em assist controlado quando o paciente está sedado, por exemplo, então está grave, está séptico, aí você botou e você quer deixar na ventilação, deixa em assist controlado, porque ele mesmo não vai entrar. Quem vai entrar é o respirador. Eu lembro que eu deixava todo mundo em assist controlado quando eu fazia isso. Exato. É uma boa conduta. Aí, as próximas VMI, SINV, pressão de suporte, SINV com pressão de suporte, já são técnicas de verdade para tirar o paciente do respirador. Tá. O que é o VMI? É a ventilação mandatória intermitente, ou seja, o aparelho cicla... Eu botei ele para ventilar 20 vezes por minuto. Então ele vai, a cada 3 segundos, o respirador vai entrar. Só que eu botando no modo VMI, o respirador vai abrir uma válvula que permite que o paciente respire sozinho no intervalo entre as ventilações. Então ele começa a trabalhar a musculatura dele. E aí, conforme o paciente vai melhorando o drive dele e a capacidade dele, eu vou diminuindo o VMI. Ou seja, eu estava com 30 de VMI, passei para 20, passei para 10. Uma a cada 6 segundos. No intervalo, o paciente respira sozinho. Mas nesse respirar sozinho, eu não tenho nenhum auxílio da máquina. No VMI puro, não. No VMI Por isso que a gente não usa em neonatologia. Tem a pressão de suporte. Exatamente, que era o que você falou. No VMI puro, não. Ele vai entrando sozinho e é legal quando... Aí volto para a curva. Como é que é a curva da ventilação? Pressão positiva do respirador, faz aquele pico, depois platô, depois expirou. E aí dá um tempão, aí depois entra o respirador de novo. Nesse intervalo, você tem uma curva negativa e uma positiva, é o paciente respirando. Quando ele puxa, a entrada de ar do paciente é pressão negativa. É ele puxando. Certo. E a saída de ar dele é
pressão positiva. Ao contrário do respirador, que quando entra o respirador é pressão positiva, quando entra no pulmão do paciente. Sim. E aí qual é o problema disso? O paciente briga. Como é que é a briga do paciente? Eu botei lá o VMI, aí entrou o respirador. Aí o paciente está respirando, aí o paciente puxou o ar, na hora que ele for soltar, entra o respirador. E olha que legal a curva. Quando o paciente expira espontaneamente, a curva não fica positiva. Quando o respirador entra também não fica positivo, pô, o pico de pressão vai lá em cima. Nossa, explode o pulmão. E aí você tem que botar não só o limite para ele ventilar, como um limite que o respirador não pode ultrapassar, de alarme, de trava. Botei 30 para ventilar, 40 de limite de trava. Se chegou no 40, o respirador, pum, ele para. Certo. É salvamento. Que legal. Então, o VMI sozinho era bacana, só que os pacientes brigavam. E eu não posso sedar muito, porque senão ele não sai. Então, qual foi a solução para isso? Foi o SINV. Ventilação mandatória intermitente sincronizada. Qual era esse lance? O respirador, eu botava lá 20 incursões por minuto do respirador. Então, ele cicla a cada 3 segundos. Nesse intervalo entre as ventilações do respirador, o paciente está respirando. Aí, o respirador, espertamente, ele está percebendo que o paciente está puxando assim 1 milissegundo antes dele entrar, ele entra junto. Ele entra junto. Ele sincroniza. Ele aproveita a puxada do paciente para jogar dele. E aí ele faz toda a ventilação completa. Isso, beleza. Se o paciente não entrou, ele entra. Tá. Beleza. Esse é o SINV. O SINV é perfeito. É perfeito. O paciente trabalha bem, mas o paciente ainda está usando muito o respirador como auxílio para ele respirar. Ele ainda não está trabalhando sozinho. Ele trabalha de verdade na pressão de suporte. E aí, assim, pressão de suporte é o que o nome diz. Mas a pressão de suporte é fantástica, porque é assim. Pressão de suporte o paciente define todas as ventilações. O aparelho só ajuda. Tá. E como é que ele é bolado mecanicamente? Eu começo a respirar, eu tenho fluxo inspiratório. O respirador percebe que eu comecei a respirar, ele entra. Quando meu fluxo inspiratório cair a 25% do pico inicial, o respirador sai. Qual é a melhor forma que eu visualizei isso? É assim. Eu estou respirando através desse tubo. Eu comecei a respirar, o respirador entra tipo uma mãozinha. Vai, respira, cara, respira. Estou abrindo aqui para você respirar. Aí eu parei de respirar, ele sai. Sacou? Ele só dá um suportezinho para eu respirar melhor, porque de fato ele joga uma pressão. E é interessante que se você olhar na curva, mais uma vez a curva, na pressão comum, ele tem uma curva ascendente, a pressão, até chegar no ponto que você quis. Isso. Na pressão de suporte é assim, ele entra já aqui no alto e desaparece. Ela assim, tum! Começou a respirar, ele entra, tum! Abriu a via aérea para você. Você diminui a ventilação, ele sai. Sai de repente, ele não sai devagarzinho, não. Então, a pressão de suporte é onde o paciente o tempo inteiro está trabalhando. Tá. Essa para desmame é a melhor forma. Só que, mais uma vez, a gente esbarra, não. E se o paciente parar de respirar? Aí ele não respira. Aí ele morre. Então, por isso, chegamos na ventilação que o Cadu falou, que é o que todo mundo faz, sem compressão de suporte. Que junta porque as duas. Se eu botar lá a pressão de suporte pura, se o paciente fizer apneia, ele morre. Mas se eu botar CIV com pressão de suporte, se o paciente parar de respirar, entra o CIV. Sim. Acabou. Vocês sabem quando que entrou isso aqui? Isso tudo foi nessa sequência. Nessa sequência, essa é a última. Primeiro existia só a ventilação controlada, isso tudo no BIRD. Depois veio a ventilação assistida no BIRD, que ele criou uma sensibilidade. Depois ele criou uma válvula de VMI que você colocava no circuito, que ele puxava do ar ambiente. Aí depois vieram os respiradores microprocessados, aí veio o SINV, pressão de suporte. E tem umas outras modalidades, mas quando você vai ler a modalidade, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. É só um nome diferente. Muda o nome para confundir. Pressão liberada, né, via aérea. Você vai ler, esse é um SINV, né, que você está fazendo. É a mesma coisa, exato. Exato, mas o pressão de suporte eu acho fantástico. Assim, se o seu paciente conseguir... Porque assim, também tem o seguinte... Vamos pensar no paciente específico. O paciente está séptico, eu vou botar na ventilação, não porque ele tem doença pulmonar, mas porque ele está séptico, ele está consumindo muito sangue no pulmão para poder hiperventilar, para tratar o organismo lidar com a sepse. Beleza. Quando eu boto esse paciente no respirador, meu objetivo é acabar com o trabalho pulmonar dele, pelo menos temporariamente. Eu não boto esse paciente em pressão de suporte. Você não quer nenhum eu boto ele em controlado. Sim.
incontrolada. Ou em SINV. Mas eu boto ele em Exato. controlada a princípio. Eu não quero que ele trabalhe. Eu vou sedar ele pesado e ele está séptico. No dia seguinte, eu controlei a sepse, está estável hemodinamicamente, aí eu começo a botar ele em pressão de suporte. Exato. Certo. Vai desmamando. Entendeu? Então, a pressão de suporte é aquele paciente que eu tô vendo que ele vai conseguir sair, pressão de suporte nele. Legal. Aí eu vou aos poucos diminuindo o SINV, e aí aquela história. Você vai estubar, fica perto do doente. Aí acabou, toma cafezinho, entendeu? Aí você fica lá algumas horas com ele, bem perto, diminuindo o SINV até zerar o SINV, deixa ele só no pressão de suporte e vai baixando a pressão de suporte. E aí tem os valores. Se você tiver com 10 por 5 pressão de admissão e PIP na pressão de suporte, você pode tirar o paciente do respirador, porque essa é a pressão necessária para você vencer a dificuldade do circuito. Então, se você vai tirar o circuito, se você vai estubar, vai tirar o circuito. Então, você não precisa dessa pressão, sacou? Então, você bota 10 por 5, acabou. Fica assim 1 hora, tá bem, tchau. Olha, Estuba. a gente vai chegar nos parâmetros daqui a pouco. Muito bom. Vamos lá. E, bom, você acabou falando, Não, né? acho das que formas de estratégias a desmamar gente já da falou. ventilação, a gente acabou de Exatamente. falar. Já falamos. Então, vamos falar desses parâmetros, né? Começa com o Cadu. E eu quero começar... Não, eu quero começar primeiro com o Fala. professor Vinícius. sim. A polêmica. Manda. Professor Vinícius, como é que a gente fala o PEP ou PIP? Qual que é a forma correta de falar? Muito bem. Se você está no Congresso Brasileiro de Pediatria, com amigos pediatras, você vai falar PEP. PEP. Sim. A PEP do paciente, que é a pressão respiratória final positiva. Se você estiver entre clínicos, para você não ser colocado de lado, pediatra, não sabe nada e tal, você chama de PIP. Porque o certo mesmo é PIP. Né? Que é em inglês. P é PIP. Sim. Você está lá fazendo seu estágio lá no Memorial. Né? Não no Amnésio, que é no Brasil. Amnésio. Você está no Memorial, você vai falar PIP. Porque é o termo em inglês. É PIP, claro. Essa tradução para PEP confunde todo mundo, porque o clínico chama a pressão de admissão, ou PIP, de PIP. E aí é que gera Aí confusão. dá uma salada na cabeça. Essa que dá uma salada. Então eu prefiro falar como os clínicos. Tá. Tanto que eu sempre falei para os meus residentes. PIP, mas vocês chamam de PEP. É uma boa. A maioria vai falar PEP entre PEP. pediatras. Eles falam, eu entendo vai ser- que é vai o ser que eles PEP. querem me dizer. Se sair PEP aqui é PEP, É mas é PEP, PIP, tá? tá bom? Já fica o E a disclaimer. respiratória, você chama como? Eu chamo pressão de admissão. Pressão de... Então, a Porque eu chamava de PIP. Só que eu falo PIP e eles entendem PEP. Entendi. Aí, porra, aí já... Aí é uma salada louca. Não, aí... A gente fala PINSP aqui em São PINSP. Paulo, Muitos né? aqui falam Ah, PINSP é, e a PEP. gente fala Pressão PINSP. Pressão inspiratória. respiratória é bacana. Também fala pressão PISP de eu nunca usei. pico, pressão de aula. Enfim. Olha Eu falo só. pressão de admissão. Tá maravilhoso. Que aí Pressão de não tem admissão, erro. então é PINSP. Só pra galera saber aí todas Pressão as inspiratória. possibilidades. Pressão Isso. Várias inspiratória. possibilidades. Nomenclaturas. Tem Então é que ter isso. um siglário aqui Se no final. você for num CTI de adulto, não chame PIP de PEP. Exato. Então conta pra gente os principais Vamos lá. parâmetros. Vamos lá. Fala aí, Volume fala aí. corrente ideal. Fala, Quem é esse Cadu. cara? Muito bem. Bom, em neonatologia, a gente sabe que para eu fazer uma ventilação mais gentil e protetora, onde eu consiga manter o alvéolo aberto, tendo capacidade de reserva funcional, que lembrando o que é isso, né? É aquele volume no final da expiração que mantém o alvéolo aberto e ainda funcionando, fazendo trocas de gases. Que é o que vai estar um alvéolo num tamanho bom e bem perfundido para você evitar os distúrbios de ventilação, perfusão, shunt, espaço morto. Perfeito. Então, o que a gente sabe aqui, para fazer isso de uma forma gentil, é de 4 a 6 ml por quilo. Tá. O volume corrente que eu Pediatria é deveria... igual. 4 a Perfeito. 6 ml. 4 a 6 é por a quilo. ventilação protetora. Mas claro que isso vai depender da complacência do pulmão, se a criança, qual que é a doença. Tem criança que tem horas que você tem que dar mais volume. Tá. Em geral, nunca menos de 4 ml por quilo É. na convencional. Alta frequência é outra conversa. Aham. Mas na convencional, de 4 a 6 Não, ml isso você por sabe que tem um quilo. negócio interessante, cara, que assim, eu tinha até comentado isso com vocês aqui. Depois de, assim, 2 décadas de CTI, graças a Deus, eu nunca fiz um pneumotórax ventilando Não é ninguém. esperando. Fui bem, né? Ganhei pontinho Mandou lá bem. no céu. Sem Mas essa ventilação protetora, eu não posso lutar contra a literatura. Não tem Ou contra a como. fisiopatologia. Nunca farei isso. Mas às vezes eu botava o paciente com 5 ml por quilo, eu não vi o pulmão do cara expandindo. Exato, porque a complacência é muito Tem alguma baixa, coisa não errada consegue. aqui, cara. Não tá funcionando. E aí eu aumentava um pouquinho,
deixava 7, 8, aí daqui a pouco melhorava, eu abaixava. Eu perseguia o 4 a 6. Mas às vezes você não consegue, cara. O paciente não ventila. Mas é isso. Se você Aí às tá vezes tem que diante- colocar 7, Colocar mais volume, 8. cara. 10, nunca 12. passei, 10, nunca socorro. passei de 10, mas também nunca fiz pneumotórax. Ótimo. Né? Então, pô, eu vou dizer para vocês que 10 é seguro a curto prazo. Exato. Com você à beira-leito, se você tem Você um tá do pulmão lado do fechado, paciente. Não você é o sabe o que está adequado. acontecendo. O adequado é 4 a 6. Beleza, vamos respeitar a literatura. Os caras ficaram lá estudando. Eu era um Harris mortal plantonista ali com o doente. Somos todos. Né? Eu não estava no laboratório estudando, mexendo nos ratinhos. Né? Exato. Esses caras sabem mais. Tem que respeitar. Mas Pode aumentar. nem sempre o 4 a 6 É vai o dar certo. necessário. Certo. Você Nem vai ter sempre que vai dar. dar Mas na certo. prova a gente coloca 4 Não, a na 6. prova, tudo Prova no 4 a ideal. 6 No 4 a ml por 6, quilo, mas sem no dúvida. paciente real, às vezes você tem que pegar um pouco mais pesado. Não Sem tem dúvida jeito. nenhuma. E na PINSP? A Ou PIP? É, Não, bom. ai meu Deus. Já esqueci. Admissão. A pressão de admissão. Isso. Vamos lá. Bom. Tem o padrão, né? Qual é o padrão Ponto de seu. neonatologia? O meu pediatria é 20 por 5. É 20 de pressão de admissão, 5 de PEP, Tá. de PIP. Esse é o Pra padrão. começar. Do, Padrão, o padrão básico, né? FO2 o mínimo, o máximo que você conseguir colocar, ou melhor, O mínimo, né, que para você saturar. quiser. O mínimo possível, né? Tem uma FO2 mágica, né? Não sei se vocês já perceberam isso, que é o 60%, né? Aham. Assim, você está ventilando não invasivo com FO2 60%. Aqui a gente só está falando de ventilação invasiva, né? Hoje em dia se usa muito a não invasiva. Beleza. É mais. Mas no neonatal, então, pô, sempre foi uma característica, o Sim. BIPAP, CIPAP, Sim, né? sim. Mas você ultrapassou 60% de FO2 naquele modo de ventilação, tá ruim. Você tem que mudar o teu modo, tem que passar para o invasivo. Pelo menos sempre foi muito assim, né? Na ANEL agora tá até menos. É? A gente já começa com prurido, assim, FI de 35, 40, mesmo? tá ruim. Mas cada vez mais, Caraca. Janel, você está usando menos oxigênio, né? Porque a gente sabe, né, os radicais efeitos livres, o deletérios. Aí risco você já pra bota na displasia, ventilação invasiva. retinopatia, você tem que dar teu jeito. E muitas vezes é o quê? É entregar mais pressão para você aumentar o volume corrente, Exato, para você exato. baixar a FI. Agora, assim, FO2 é o que o paciente precisa, né, cara? Sim, Não tem jeito. sim, o que o paciente precisa. Você bota lá, não quero botar mais 60%. Mas, pô, o paciente tá... Ele não posso deixar nem hipóxia. Meu Claro, objetivo do respirador, a gente sabe que o oxigênio em excesso é lesivo. O que eu chamo a atenção dos residentes, minha mesmo, de quem está no plantão, é o seguinte. A FO2 pode ser 100%, mas a saturação não pode. Exato. Saturação 100% é um crime, porque você não sabe quanto está a PaO2. Você tem aquelas tabelas que eu nunca decorei de tá saturando 99, a PaO2 é tanto. Tem uma correlação matemática real. Sim. Quando você chega na saturação de 100%, não tem mais como saturar o oxigênio da hemoglobina. Sim, não. A tua PaO2 vai subir de 80 a 500. Sim. Então você não pode olhar para uma saturação 100% e não abaixar a FO2. Sem dúvida. Isso é crime. Sem Crime, dúvida. Com crime certeza. exagerado. Não, é crime, mas Tô exagerado. Mas é é um errado, erro. É um erro que eu sempre tomei cuidado e sempre chamei muita atenção dos residentes para isso, porque você fica confortável quando está saturando 100%. Pô, meu paciente está ótimo. Não está ótimo. Não. Você está dando oxigênio demais. O alvo É o em risco. neonatologia é 92 a 96. Abaixo disso Não, já tem estudo que pediatria mostra que também. morre Hoje em mais. dia, tentar manter 95 está excelente. maravilhoso, sem dúvida né? nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Bronquiolite até menos. Né? Ah, sim. Sem Bronquiolite dúvida até nenhuma. menos. Sem dúvida nenhuma. Falamos de volume corrente, PIP, pressão de admissão, PIP, FO2. Relação em Z's. Fala aí, Cadu, como é que é Perfeito. no Bom, neonato? a gente tem que lembrar que, em geral, a inspiração é mais curta do que a Sim. expiração. A expiração ela acontece fisiologicamente de forma passiva e você tem que dar um tempo maior para lavar o CO2. Aham. Então, a gente, em geral, trabalha com 1 para 2, 1 para 3. Ou seja, Isso. se eu inspiro Perfeito. um tempo X, eu expiro 2, 3 X. Isso não muda na criança maior. Perfeito. E o igualzinho. tempo de inspiração? Quanto que vocês deixam? Aí depende da... Depende do tempo, da frequência respiratória que você vai Vai dar. depender, então, o tempo que você programa de respiração vai depender da Sim, frequência sim. respiratória. Exato. Porque vem de um... É matemática pura, É. né? Assim, você vai... Vamos lá. Você vai fazer 15 incursões por minuto. Cada Certo. incursão dura 4 segundos. Cada ciclo completo, né? Então, você faz 1 para 3, é 1 segundo de Inspiração, 3 de e três de expiração. expiração. Seria isso. Isso. Exato. Entendi. É isso. É mole.
Isso é mole. Geralmente o respirador calcula sozinho. Você bota só a relação INS e a frequência, ele bota lá o tempo INS e tá bonito. Não precisa calcular o tempo INS. Não. Os respiradores modernos, cara. Depende. É que não é da minha época, gente. Na minha época eu tinha que calcular esse tempo inspiratório. Não, Mas tem outra muitos coisa que- ventiladores ainda que vão. calcula, Você né? tem que Que pôr. o legal do microprocessado é que ele também te dá o volume corrente que você está conseguindo dar no paciente. Ele mostra, não só você seta, como ele te mostra. Você tá entregando. Tá entregando tanto. Aí você fica certinho ali, fica, pô, dá para fazer bem feito. Olha, tá ficando mais simples, né? Tá, que bom. com certeza. Tá ficando mais simples. Bom, ventilação, agora vamos falar de alguns módulos, né, mais específicos. Em relação ao paciente que tem um traumatismo crânioencefálico, né? E a gente tem que fazer algumas modificações na ventilação. Temos um podcast sobre isso. Temos um né? podcast sobre TCE Muito muito interessante. legal. Inclusive, eu vim naquele dia com essa roupa. Eu também, eu tava com o mesmo look. Acontece, Você de não tava repente. aqui. Eu Você não tava naquele né? dia. Não tava Foi naquele outro dia. Então conta pra gente, Vinícius. Vamos lá. No TCE. Beleza. Aprendi com Lígia também, reforçando meus conhecimentos. No TCE, tem um negócio bem interessante, que assim, quando eu comecei como no Star Wars, numa galáxia muito distante, há muito tempo atrás. Não é tanto E na assim. época, era assim, a gente tinha que manter a PaCO2 de 30 para baixo, entre 25 e 30 no paciente com TCE, porque ele tinha edema cerebral, e eu queria diminuir a perfusão cerebral, lembrando que a PaCO2 ela faz isso com o vaso cerebral. Ela aumenta o vaso dilata, ela diminui o vaso contrai. Então, se eu boto ela baixa, eu contraio o vaso, diminui a perfusão, diminui o edema cerebral. Perfeito. Só que aí, assim, fizemos muita isquemia cerebral. Não Porque tive diminui culpa. a perfusão, como Exato. você mesmo Exato. falou. Era o que eu não fazia por mal. Claro. Hei de ser perdoado, porque Já, era o que já. estava nos livros. Exato. Só que depois alguém, evidentemente, notou que você não podia fazer uma vasoconstricção intensa se eu preciso perfundir alguém que está com pressão alta. É aquela Exato. história, né, da minha Pressão de pressão perfusão. média. Isso. Tem que ser superior à minha pique, senão não perfundo. Não perfunde. E aí voltou-se para o padrão, que é manter a PaCO2 entre 25, ou, desculpa, 35. entre 40. 35 e 40 no paciente que não está herniando, né? Tem a história da herniação. Tem né, a história da Lígia? herniação. Lembra? Lembro disso. Fala aí. Na herniação, aí sim a gente faz hiperventilação. Sim. Com FO2 a 100%, e aí E você o pode PaCO2 manter lá uma pra PaCO2 baixo. mais baixo, em torno de 28. Isso. Porque aí o paciente está herniando. Ele é tá uma urgência. morrendo, gente. Exato. Aí eu quero realmente diminuir Sim. a hipertensão intracraniana, diminuindo a perfusão. Claro. Mas do contrário, entre 35 e 40, só para reforçar, porque eu tinha falado o outro, entre 35 e 40 a PaCO2. É isso que a gente vai manter. Perfeito. Esse conceito de hipercapnia permissiva em neonatologia é em todos os pacientes. Ah, é? Aham. Porque, primeiro, com isso você sabe que você tá, em geral, sendo mais gentil Então, e só protetor. para a gente pontuar, né? Assim, o Cadu entrou aqui agora na hipercapnia permissiva. Isso também funciona na pediatria das crianças maiores, mas o TCE é específico. Ah, sim, O TCE tem essas várias específico. características. Mas particularidade. depois a gente entra junto com vocês. Perfeito. Então, em geral, assim, se você tem que tentar manter um pH acima de 7,2 e um PCO2 abaixo de 65. E os menores parâmetros possíveis para atingir isso. Então, eu prefiro uma gaso 7,23 do que 7,36, por exemplo. Tá. Porque pra gente, a gente sabe que se eu ventilo mais, eu lesiono mais o pulmão do prematuro. Pensando sempre em lesão pulmonar, E tem né? risco de displasia broncopulmonar. Displasia Hipocapnia é pulmonar. igual a displasia broncopulmonar. Ah, esse é o perigo de Esse vocês. é o grande perigo. Mas, por exemplo, num bebê que foi uma asfixia neonatal, tá entubado em hipotermia terapêutica. Se eu também faço hipocapnia, acontece isso. Eu aumento a lesão isquêmica. Exato. Pois Porque é. eu faço vasoconstrição. Então, Mas nesse bebê você tenta manter a PCO2 em quanto? Na hipotermia? 65, 60, 65, Ah, é? tá Mais valendo. alta A gente ainda. prefere 7,22 numa criança Mesmo na entubada. hipotermia? Mesmo na hipotermia. Caramba. Deixa É bem preferível acidótico. uma acidose aí respiratória, porque ela é mais protetora. Aham. E olha que na hipercapnia permissiva do CTI pediátrico, a gente olha mais para o pH do que para o PCO2. O PCO2 é meio livre Tá. e o pH é 7,25. Abaixo de 7,25 você... Mas é aquela história, né, cara? Se o pH estiver abaixo de 7,25, a PCO2 vai estar maior que 60. Vai estar maior. Sim. Vai estar 70, 80. E aí Sim. também não dá, cara. Não, aí sai- você... E aí, como é que é a melhor maneira de manter essa PaCO2? Você vai diminuindo a FO2? Aí tem vai algumas fazendo o quê? estratégias. Assim, para você manter a PaCO2, basicamente você tem que trabalhar com volume corrente. Tá. Então, ou você aumenta a sua pressão de admissão para melhorar o volume corrente, ou você aumenta a frequência respiratória. Você pode trabalhar nos dois. Né? O que atrapalha a PCO2 e faz ela subir? Uma PIP alta, uma pressão
expiratória final positiva, porque se diminui o retorno venoso, você começa a ter chance. PCO2 sobe. Então, por exemplo, no paciente com TCE, você, quando vai mexer no respirador, você não trabalha aumentando a PIP. Você aumenta a frequência respiratória. Aumenta a frequência respiratória, você aumenta a pressão de admissão para melhorar o volume corrente, mas você não mexe muito na PIP, não recruta. Porque você diminui o retorno venoso, vai piorar o edema cerebral. Então, nesse paciente especificamente, eu não trabalho com PIP. Mas para abaixar PCO2, em geral, eu gostava muito. Atualmente não estou dando plantão em CTI, mas dei mais de 2 décadas. Eu gostava muito de mexer na frequência respiratória. Né? É hiperventilamento. É o mais fácil. Sim. É o mais fácil. Aumenta um pouquinho a frequência, acabou. Tá 20, passa para 25, olha a gasometria. Assim, não tem jeito. Paciente de CTI tem que ter gasometria. Tanto que, assim, eu passei a maior parte do tempo de CTI no INCA. A gente tinha a nossa rotina na PAM. O paciente chegou grave PAM. Eu acho que é meio complicado fazer isso, né? Só se está cateterizado. Vocês têm se um tiver no cateterismo arterial e está grave, igual. a gente vê PA invasiva. Então, PAM tem 2 vantagens. Primeiro, que você acompanha a pressão assim, tempo real, né? E outra, que você colhe gasometria toda hora. Facinho. Sem ficar furando o paciente. Ficar furando é muito ruim, né? Pegando periódico. Horrível. Então, você tem lá a PAM certinho, marcando, né? Beleza. E, cara, é engraçado como quando você tem alguma coisa em tempo real, você consegue observar alguns fenômenos fisiológicos que você lê, mas você não vê. Então, por exemplo, o paciente estava lá com a PAM, e aí estava na noradrenalina. E aí eu errei a mão na noradrenalina, ele fez um pico hipertensivo, imediatamente ele ficava bradicárdico. Olha só, impressionante. Rapidinho o negócio. Tudo. Às vezes eu percebia que ele estava hipertenso porque eu olhava para a frequência cardíaca. Eu falava, cara, por que esse cara está bradicárdico? Tava 90, agora está 60 de frequência cardíaca. Eu olhava, a pressão estourando lá em cima. Caraca! Aí eu baixava a noradrenalina, baixava a pressão, a frequência cardíaca subia. Então, assim, é verdade. Acontece, né? O que está no Guyton, que quando a pressão aumenta, a frequência cardíaca cai, sem cara. Dúvida, impressionante, cara. Que bom! Não, mas é legal você ver isso na real, né, cara? Sim. Na prática real. Mas assim. é só na prática que você vai ver essas coisas. Porque você lê isso, você até esquece. Você né? esquece. Sem dúvida, completamente. sem dúvida. E vamos falar de outro paciente específico, que é o paciente asmático, né? Esse que é mais outro difícil, que é cara. difícil pra caramba ventilar asmático. Cara, olha, minha opinião, eu nunca li isso em nenhum lugar, né? Mas a minha opinião, que a ventilação do paciente asmático é a mais difícil eu também de acho todas. Assim, e eu sempre fiz um esforço gigante para não botar o paciente no respirador. Agora a moda é o magnésio, né? O sulfato de magnésio. Sim, Mas sim, eu passei sim. muitos anos sem usar isso. Né? Usando beta-2 contínuo e venoso. E sempre costuma dar certo. Porque o asmático, ele tem o tempo, pela doença, tem o tempo expiratório muito longo. Como é que você ventila esse doente? Primeiro que a ENS tem que ser 1:4, 1:3. Isso é questão de prova pra caramba, né? Enquanto que 1:2, 1:3 é o padrão, 1:3 para cima é o asmático. Então, como é que você ventila ele? Você tem que dar uma pressão de admissão enorme, você tem que botar uma frequência respiratória baixa e deixar ele um tempão para expirar. Como que você consegue isso com o paciente acordado? Resposta, não consegue. Não dá. Não consegue. O maior risco do paciente asmático é você fazer um barotrauma, um volutrauma. Sem dúvida. Se você errar ali no tempo que ele tem para expirar, ele vai começar a fazer o famoso air trapping, né? Ele vai acumular ar e vai fazer pneumotórax. Não tem como escapar disso. Então, qual é o segredo da ventilação do asmático? Tem que curarizar. Tem que curarizar. Não tem outro caminho. Não vejo outro caminho no paciente asmático. E assim, funciona igual na bronquiolite. Bronquiolite também. Tudo bem que hoje em dia você tem um catéter de alto fluxo, né? Tem a ventilação não invasiva que salva esse doente. Mas botou no respirador, na ventilação invasiva, vai ter que curarizar tanto a bronquiolite como o asmático. Problema grande. Não digo na bronquiolite que, teoricamente, você não usa corticoide na bronquiolite. Né? Pelo menos no livro. Na asma, o tratamento base é o corticoide. E aí você tem um problema. O corticoide com o curare são drogas somatórias em fazer lesão da placa muscular, da placa mioneural. Vixe. Então, eu já tive paciente asmático gravíssimo, que eu tive... Um dos poucos que eu botei em ventilação mecânica foi terrível, porque primeiro eu estava muito medo dele fazer um pneumotórax. Ele não fez. Consegui controlar ele, mas eu sedei pra caramba e curarizei. Ele ficou 1 semana na ventilação, foi difícil, estava muito grave.
Paciente daqueles asmas assim que mata mesmo, né? Muito, 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 muito grave. Mal cuidado também no dia a dia, porque hoje em dia com o tratamento do dia a dia, isso praticamente acabou. Mas era um paciente que não tinha esse... E aí eu curarizei e fiz corticóide em dose alta. Cara, quando eu tirei ele do respirador, ele conseguiu sair do respirador, beleza, ficou ótimo. Ele não andava. Olha só. Ele não andava. Que terrível. Ele não mexia a perna. E aí? Cara, fez uma lesão da placa mioneural, né? E aí, cara, eu fui ler, estava escrito tempo, espere. Espere, né? Eu imaginei mas que fosse espere. Com a mãe, a mãe, doutora, ele não vai voltar a andar, não, tá tranquilo, fica tranquila. E eu tô tranquilo, você não tá tranquilo? Eu Pelo menos é morrendo de reversível, medo. gente. É reversível. Aí depois de uma reversível. semana com fisioterapia, ele voltou a andar, depois ficou ótimo. Que bom. Mas é assustador. É assustador. Nossa. O paciente fica paralítico. Terrível. Não mexe a perna, cara. Ele não mexia, ele não é que ele não andava, ele não mexia a perna. Nossa, desespero. Ficou, porra, muito ruim. Mas, assim, ele também ficou muito tempo na ventilação porque foi uma situação extrema. Mas talvez você coloque um paciente asmático 24 horas no respirador, esse problema que eu coloquei aqui, que foi um extremo, não vai acontecer. Mas você tem que curarizar ele. Não fuja disso. Curarize. Está no livro e é o da prática. Tá no Agora, livro. outra coisa, tente não colocar. Essa é a máxima, né? Tente não Essa é a colocar, Sempre. cara. Paciente com fibrose cística também é um problema ventilar, né? O que a gente mais tenta é não colocar no ventilador. Exato. Fazer de tudo para não colocar. né? Aham. Bom, então a gente já falou de algumas dificuldades aqui na ventilação super importantes. E agora, Cadu, Oi. Vamos lá. dizem as más línguas Eu. que neonatologista não consegue entubar criança grande. Isso é verdade? Olha, faz tempo que eu não tento, mas eu imagino que eu quebraria alguns dentes no processo, porque é tudo diferente, a via aérea é diferente, a gente nem usa lâmina curva, a gente usa lâmina reta. Mas posso tentar. Tem alguém aí para eu Você sabe que experimentar? é engraçado isso, que eu tenho muitos amigos neonatologistas e eles sempre falavam, Vinícius, não me traz criança com dente para eu entubar, não. E eu comecei ao contrário, eu não comecei pela neo, eu comecei pela clínica. Sim. Eu fazia como acadêmico CTI de adulto. Então eu aprendi a entubar com lâmina curva. Exato. Quando me deram uma lâmina reta para entubar bebê, eu falei, cara, Mas como eu sei assim? usar isso. A língua cai por cima, eu não Tudo. vejo nada. Fora que a traqueia do recém-nascido é anteriorizada. É anteriorizada, ou às vezes desviada A e verdade fica é que- sambando na tua Ai, É cara. mais difícil entubar o recém-nascido do que a criança maior. Aham. O problema é que a criança maior, ela reage. O recém-nascido, hoje em dia, o Cadu fala isso muito melhor que eu, se preocupa com a questão da dor, Sem etc. dúvida. Em situações Mas- eletivas. Não é? Se é Mas, cara, urgência, quantas vezes não entubei recém-nascido que ele parecia que estava curarizado. Claro, Você claro. levanta Sim. ali, vê tudo e entuba. A criança maior, se ela não tiver em parada cardíaca, que aí Sim. ela também fica Sim, completamente sim, sim, hipotônica, sim. você tem que sedar. Sem dúvida. Não tem outro caminho. Tem É. que sedar, ela relaxa. E assim, tem que curarizar para entubar? Eu não gosto. Na sequência Na rápida. sequência rápida tem. É, que- pois é. Na sequência rápida tem que, né? Assim, das poucas vezes que eu não consegui entubar de primeira, eu curarizei e entubei. Sim. Porque o segredo é realmente você... Mas o problema da curarização na intubação de um paciente que esteja grave é que ele pode parar a intubação. Ah, sim. E Quando você tem que tira o garantir a drive via dele, aérea, né? cara, eu prefiro entubar com ele respirando. Sem dúvida. Cedo. Hoje em dia, cara, com a ketamina, você consegue sedar todo mundo Sim. sem fazer depressão Sem respiratória, é dúvida. ótimo. Ketamina, midazolam, relaxou, Sim. entubou, acabou. Eu não vejo necessidade de curarizar. Mas assim, isso Ai, é uma fica coisa, tão mais fácil. isso é uma coisa muito pessoal. Eu não vejo um anestesista entubar sem curarizar. Todos eles curarizam. Porque é muito mais fácil. Isso Muito é mais verdade. fácil. Mas o paciente com insuficiência respiratória, parece aquele paciente que está em SARA, cara, ele está dependente daquele drive ali. Quando você tira o drive dele, você tem que ser muito rápido. Você tem que Porque garantir senão a via aérea. lascou, né? Cara, porque ele para. Tem risco de não ventilar, tua né? Daí cara. você pode Não, tentar, a a gente gente não tenta consegue tudo ventilar. disso. Mas eu sempre ficava mais seguro de... Também, você vai criando manias, né, Sim. cara? Essa que é a Sim. verdade. Exato. Eu já tenho as minhas Não também. estou dizendo que eu estou certo de não curarizar, né? Na sequência rápida, a curarização Sim, está lá. Tá lá. Né? Muito E, bem. bom, a gente já falou de dificuldades e tal, e agora a complicação. Você falou um pouquinho do pneumotórax, né? Então vamos falar dessas complicações. Então, barotrauma, atelectrauma, volutrauma. Como que isso acontece e como que a gente evita? Perfeito. Bom, na NEL, a gente tem o seguinte complicador, que Certo. o mesmo volume corrente, que é o de 4 a 6 ml por quilo, que seria o protetor, que você teria o alvéolo aberto e conseguiria ventilar, ele é muito próximo
do volume de fechamento crítico alveolar. Ou seja, você perde um pouquinho de volume, às vezes já desrecruta o pulmão inteiro. Então, a gente trabalha muito com atelectatrauma. Tá. É aquele pulmão que fecha, colaba, e daí você tem o efeito shunt. Você tem um alvéolo fechado, porém perfundido. E eu só consigo reverter isso pressurizando. Então, eu tenho que aumentar mais pressão. A pressão de inspiração. E, às vezes, até a expiratória. Você vai a aumentando, mantendo um delta e vai mandando ver. E, às vezes, você chega lá em PEP ou PIP de 7, 8, 9, 10, 11, 12. No recém-nascido, você chega com essas... Nossa. Principalmente se você não tem outra opção de modo ventilatório, que seria tirar a criança da ventilação convencional e passar para alta frequência, que pra gente funciona muito bem. É um jeito muito mais protetor de você conseguir pressurizar com volume baixo. Alta frequência funciona muito no anel? Muito. Cara, pra gente é muito bom. Mais uma vez, uma experiência só pessoal. As poucas vezes que a gente usou em CTI pediátrica, eu não vi diferença alguma. Não, pra gente faz, porque eles vibram muito, eles oscilam. Pelo menos o paciente vibra, né? Aberto. Pra gente é muito bom. A alta frequência é muito bom, mas oscila, eu não tenho o paciente isso. Fica oscilando, né, cara? Eles oscilam, o pulmão oscila, faz as trocas de gases, ajuda bastante. Pra eu tentar sair, né, reverter o efeito shunt. É uma fisioterapia junto, né? Uma cara, são tudo 100 de bom. incursões por minuto, né? Ou mais. Mais, porque cada hertz são 30. oscilômetro, né? A gente usa, às vezes, frequência de 10 a 300 respirações por minuto. É um oscilômetro. Legal. O paciente fica assim, ó. Basicamente assim, ele faz o quê? O pulmão abre num volume pequeno, ele abre, fica de forma homogênea e ele fica oscilando. Então ele não faz aumenta, diminui, aumenta, diminui. Ele fica assim. Eu não sei se algum seguidor nosso, algum ouvinte já tem hábito de usar na terapia intensiva pediátrica, depois manda conta nos comentários. Mas as poucas vezes que eu vi funcionando, eu vi não funcionando. A gente vê, em geral, é muito bom. Não melhorava nada e a gente voltava para a ventilação. Uma coisa que a gente nem citou aqui, né, que no Covid foi assim uma salvação, é a ventilação prona. Sim. Prona. Sim, com certeza. Cara, prona é tudo. Sim. Prona no paciente está muito grave com SARA, mesmo bem antes do Covid, assim, a gente pronava o paciente. A melhora da saturação é imediata. Você recruta... E a dinâmica na pronagem é o quê? Na pronação é o quê? Que você recruta mais alvéolos, você recruta os alvéolos que estão na parte posterior, que estão comprimidos. Você abre aquela parte toda, é muito rápido. O paciente melhora muito rápido. Sem dúvida. De forma muito rápida, né? Sem dúvida. Agora, esse lance do barotrauma, volutrauma, sempre ouvi muito isso, né? O pessoal falando volutrauma, barotrauma, enfim. Eu desenvolvi o seguinte pensamento, o seguinte raciocínio. Você pega uma bexiga, né, uma bola de encher lá, de festa, bota ela na tua mão, fechada, e sopra com toda a força, toda a pressão que você conseguir. A bola não vai estourar. Não. Porque ela nem vai encher. A complacência tá Então, ruim. eu sempre entendi que o problema não é a pressão. O problema é o volume. Pega essa mesma bola, e faz isso. sem pressão nenhuma, com uma complacência excelente. Vai enchendo, ela vai estourar. Vai. Então, eu já ventilei paciente com pressão de 40, de 50, e o paciente não fez pneumotórax. É lógico que isso tem uma consequência posterior para o paciente. Você faz lesão, né, celular, não tenho dúvida disso. Mas ali no CTI, o que complica é o volutrauma. Ali no agudo, o que complica é o volume. Então, enquanto eu não cheguei no volume que eu quero, eu meto pressão. Sem dúvida. Eu não tenho prurido com pressão. Sendo que eu sempre trabalhava muito com a pressão expiratória final. É muito menos risco você fazer um trauma aumentando a PIP. Aumentando a PIP, você recruta e não faz o trauma, o barotrauma. Mas eu sempre entendi muito mais... Tem uma diferença muito grande, né? Da expiratória e da expiratória. Isso. Exato. Mas e você recruta e beleza. Também depois que você... Cara, eu acho que também a ventilação é o seguinte. Melhor pessoa para mexer com o ventilador é a pessoa que está disposta a ficar do lado do paciente. Esse é o segredo. Sem dúvida. Né? Se o paciente estiver muito estável, tá, o anestesista lá, fica lendo o jornal, toma um cafezinho, aplica na bolsa e tal, tranquilo, porque o paciente está basal. Sim. O nosso paciente do CTI é muito dinâmico. Sim, muda muito. Então, você tem que estar com ele o tempo todo. Esse é um dos segredos para você não fazer um pneumotórax. Porque complacência melhora, é igual surfactante, né, cara? Sim, você não faz surfactante vai embora, você fica lá e começa a reduzir parâmetros. Porque se você não correr para reduzir parâmetros, o paciente faz pneumotórax. Tem risco, sem dúvida. Então, é muito ficar do lado, né? Tem que ter essa disposição. É beira-leito. Sem dúvida. E pra gente finalizar, pessoal, qual que é a melhor maneira de se aprender, então, ventilação mecânica? Sem ser esse podcast? Esse podcast foi sensacional, porque agora eu sei ventilação mecânica. Mas
assim, de uma maneira geral, vamos lá. Cara, eu já tentei de tudo. Eu já li um livro inteiro de ventilação mecânica, já li vários artigos, aí quando sai hipercapnia permissiva e tal, papapá, recrutamento. Esse recrutamento que eu li nos artigos, eu nunca consegui fazer. Assim, que é a história de você botar uma PIP de 30, 40, deixar 30 segundos. Eu sempre fiquei com medo. Eu fiz algumas vezes com muito medo. Com razão. Eu sempre preferi recrutar aos poucos. Tá. Vou aumentando a PIP e vou vendo, conforme o paciente vai respondendo. Né? Então, assim, li muito artigo, li um livro só de ventilação, até do cara daqui de São Paulo, do Brunaldo de Carvalho, que é um cara que comanda a terapia intensiva pediátrica. Um livro muito bom, muito legal. Mas eu vou dizer para vocês que, tirando a parte prática, que eu acho que é fundamental, aonde eu aprendi lendo foi manual de respirador. Manual de respirador. Manual de respirador. É chato de ler, mas é bom. Manual do Servo 300, que era o respirador que tinha no Inca. Cara, ele é sensacional. Porque ele mostra as curvas, os modos. Eu aprendi ali nele. Eu não aprendi lendo. Até no livro tinha muita. Coitado do livro, não estou desprezando o livro, claro não. Que não. Claro. Mas o manual era objetivo, mostrava as curvas coloridas. Sensacional. O manual é sensacional para aprender a ventilação. Impressionante. A gente despreza aquele manual, né? Joga no lixo. Cara, mas o manual, quando ele fala dos modos de ventilação, mostrando a curva, você lê ali e olha a curva do desenho, cara. Perfeito. Você porque quando você consegue entender o que esse aparelho é capaz de fazer. Uhum. Mas eu acho que também isso. Ventilação mecânica é dessas coisas que você fala, você tem que voltar para fisiologia. Sim. Você também. Tem que lembrar, Legal. porque se você não entende o que é um volume corrente, o que é complacência, resistência, ciclagem, disparo, tudo isso, você é muito alheio. Sim. Você ventila de forma a receita de bolo. E isso não funciona, não existe. Você tem que conseguir pegar fisiologia, fisiopatologia. Pro acadêmico, o cara que está ali começando, ele tem que voltar no Guyton, dar uma lida na fisiologia respiratória, até para entender que ali ele vai funcionar um pouco diferente. Exato. Né? Então ele tem que entender o que está acontecendo ali. Sem dúvida. E você quer sair do diferente para o fisiológico. Você quer estubar o doente em algum momento. Né? Mas você tem que entender a mecânica. Agora, entender o carro, entender o respirador, cara, é o segredo da Fórmula 1, né? Muito legal, gente. Nossa, muito legal. Relembrei várias coisas aqui. Foi muito legal esse nosso papo. Bom. Espero que vocês tenham gostado. Foi ótimo. Então é isso. Com isso a gente se despede. Muito obrigada, boys. Valeu. Obrigado. Tchau, até a próxima, pessoal. Valeu.